Olá, olá, bem-vindos a mais um Atlantic Connection. Eu sou Carlo Cauti e hoje vamos falar de um tema muito relevante e muito atual. Vamos falar de migrações, de questões demográficas e de presença de brasileiros e também de portugueses no exterior. E como sempre, eu compartilho esse programa com nossos parceiros do outro lado do Atlântico, lá do Jornal Econômico. Temos a Mariana Bandeira, jornalista e coordenadora de empresas do Jornal Econômico de Portugal. Muito bem-vinda, Mariana, sempre um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. E também nosso convidado de hoje é o José Carlos Marques, sociólogo e investigador, pesquisador em português de Portugal, pesquisador em português do Brasil, na área de imigrações e também professor coordenador do Instituto Politécnico de Leiria. Muito bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar convosco. Vamos lá, gente. Então, vamos começar com alguns números, porque o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou recentemente que o número de brasileiros que estão morando no exterior, que vivem em forma estável no exterior, é recorde, chegou a um novo recorde. 4,59 milhões de cidadãos brasileiros estão vivendo fora do país, estão morando fora do Brasil. Então, temos um recorde de brasileiros fora do Brasil e recorde de brasileiros dentro de Portugal também. Como que vocês estão vendo isso, iniciando pelo professor, né? Como que vocês estão vendo esta situação em Portugal? Há vantagens, há problemas, há tensões entre as comunidades portuguesa e brasileira em Portugal? Professor. Bem, do ponto de vista português, nós, sobretudo a partir do final da pandemia, Portugal conheceu um retomar dos fluxos de entrada de estrangeiros. Os brasileiros, antes da pandemia, tinham uma expressão considerável e já constavam entre os principais grupos de imigrantes do país, mantiveram-se como o principal grupo de imigrantes a chegar ao país e transformaram-se na maior comunidade de estrangeiros residentes em Portugal. Naturalmente, há aspectos históricos que explicam este fluxo migratório. Por exemplo, os brasileiros em Portugal estão cá desde os anos 60, anos 70, e fala-se em várias vagas migratórias com características específicas. No início, alguns movimentos de refugiados políticos devido à situação brasileira, depois nos anos 90 um fluxo mais qualificado, a que se seguiu um fluxo de pessoas com menos qualificações académicas e depois, a partir do ano 2000 na virada do século, um misto, qualificados e menos qualificados, embora com menos qualificados. E, mais recentemente, diria talvez a partir de 2011, 2012, um aumento substancial também de estudantes brasileiros que procuram as instituições de ensino superior portuguesas para realizar os seus estudos ou para prosseguir as suas carreiras académicas. Isso, naturalmente, é vantajoso, porque algumas das instituições portuguesas de ensino superior estão muito, não diria dependentes, mas beneficiam muito da vinda de cidadãos estrangeiros para os seus cursos e os brasileiros, naturalmente, trazem aqui um aporte positivo pelo facto de não exigir grandes modificações em termos, sobretudo, linguísticos. Perfeito. Dados mais concretos. São cerca de 800 mil estrangeiros neste momento residentes em Portugal. Os brasileiros são um terço desse valor e não só continuaram a ser a comunidade nacional maiores, como foi a que mais cresceu no ano passado. Eu queria perguntar que leitura é que podemos fazer destes números, no sentido em que irá continuar, temos este passado, como explicou, mas e no futuro? Pois, é sempre uma tarefa muito difícil, mas acreditamos que se a atividade económica portuguesa mantiver
uma tendência crescente e com a recorrente falta de recursos humanos que se verifica em vários setores económicos, é de admitir que está a existir um fluxo de imigrantes para o nosso país e que uma grande parte deles continuará a ser originária do Brasil, uma vez que muitos já têm redes sociais consolidadas no país, o que facilita a vinda de mais profissionais. Mas tudo depende da evolução económica, uma grande parte depende da evolução económica do país, e estima-se se continuará a verificar esta continuação da imigração em Portugal, até quando não sabemos, mas pelo menos admite-se que continuará durante 2, 3 anos, provavelmente, que era um período médio estimado. Pois é, vou aproveitar perguntando essa questão na parte econômica e também demográfica, porque Portugal, assim como outros países da Europa, da Itália, a própria Alemanha, tem problemas demográficos graves, né? A Grécia também. Então, é uma população que está diminuindo, uma tendência natural de vários países europeus, e a imigração brasileira, com certeza, é uma migração que ajuda a manter os níveis populacionais, até a povoar centros que não estão, vamos dizer assim, nas rotas principais, os centros que não são de grande relevância econômica, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que está a situação do ponto de vista salarial, por exemplo, do ponto de vista de atratividade econômica para esses brasileiros? Que trabalhos que essas pessoas vão fazer em Portugal? Lembrando que estamos falando de quase 400 mil brasileiros, né? 10% dos brasileiros que moram no exterior, mais ou menos, moram em Portugal. Então, quais são as atividades que essas pessoas vão realizar? São atividades de alto valor agregado? São profissionais jovens, formados, ou é mão de obra não qualificada que está imigrando para Portugal? E como o governo português está enfrentando esta dinâmica? Eu diria que a imigração em geral e a imigração brasileira em particular se tornou mais heterogénea. Enquanto no passado nós tínhamos grupos muito bem definidos, qualificados, não qualificados, e que vinham em momentos sensivelmente diferenciados no tempo, hoje percebemos um grupo diversificado de pessoas. Quer pessoas qualificadas, que têm os seus cursos feitos no Brasil ou a nível internacional e que já têm carreiras profissionais consolidadas e que decidem vir para Portugal para ter uma nova experiência, para fugir a alguma questão de carreira profissional ou de outra que sentem num determinado momento da sua vida. Temos também muitos brasileiros que não têm qualificações formais, académicas, e que se inserem no mercado de trabalho, digamos, não qualificado em Portugal, na indústria da construção civil, na indústria hoteleira, na restauração, nos centros comerciais, ou seja, nas vendas. E temos também o grupo que eu já referi dos estudantes, que vêm para as instituições, mas alguns deles também se inserem já em empregos, ou seja, estudam, mas ao mesmo tempo exercem alguma atividade profissional de forma precária ou menos precária, depende da situação de cada um. E temos um grupo que tem qualificações do Brasil, ou seja, tem cursos superiores e que não vê as suas qualificações reconhecidas em Portugal e por isso está a trabalhar no mercado de trabalho menos qualificado. Temos por isso uma grande diversidade de perfis profissionais, que é uma característica comum da migração atual. Os mais qualificados, temos alguns brasileiros a trabalhar no setor da informação e tecnologia, da IT, nas profissões da saúde, de medicina ou dentistas, e do marketing, etc, etc.
Por isso, temos uma população muito diversificada e, para juntar à sua questão demográfica, é um aspecto bastante positivo para Portugal, assim como para outros países da União Europeia, a vinda de imigrantes, uma vez que, como disse, Portugal tem uma população envelhecida. Envelhecida, quer na base da pirâmide etária, porque não temos tido muitos nascimentos, quer no topo da pirâmide etária, porque a nossa longevidade, felizmente, faz com que muitos dos nossos cidadãos vivam cada vez mais anos. Os imigrantes já têm sido, nos últimos anos, responsáveis por uma parte substancial dos nascimentos que se dão em Portugal. Por isso, dando assim um valor ainda mais positivo, uma contribuição ainda mais positiva à sua permanência no país. Bruxelas, em que ele dizia: se em 1500 Portugal descobriu o Brasil, em 2023 o Brasil descobriu Portugal. Ou seja, pela quantidade de brasileiros que tem hoje, daqui a pouco será maior em número do que a população portuguesa. Era uma ironia, claro está, mas qual uma verdade aqui pelo meio, acredita? Sim, a tese da substituição, que no fundo o presidente Lula veio dizer, a substituição dos portugueses pelos brasileiros, certamente só a longuíssimo prazo é que poderá vir a acontecer, sobretudo mantendo-se este ritmo de vinda de brasileiros. Mas é natural que muitos países na Europa, em muitas regiões, e Portugal não é exceção, tenham este debate, que é necessário contar com mão de obra imigrante e com população imigrante para realizar funções que a população dos países, nacional desses países ou natural desses países, já não conseguem realizar. É evidente que há sempre alterações tecnológicas que vão acontecendo e que vão exigindo poderão exigir menos níveis de mão de obra. Mas mesmo assim, há tarefas que não podem ser mecanizadas e não podem ser realizadas por inovações tecnológicas e por isso vão continuar a necessitar de mão de obra. É evidente que admitir que haverá uma transição, uma substituição demográfica, provavelmente só no tempo em que, infelizmente, nenhum de nós já estará. Professor, mas tem também uma questão muito prática de problemas, por exemplo, que a gente vê aqui no Brasil, especialmente na mídia, em faculdades portuguesas, onde alunos brasileiros compõem número considerável, graças também ao fato que muitas faculdades em Portugal estão aceitando o Enem, que é uma prova feita aqui no Brasil, e isso, de fato, está colocando para fora dessas faculdades muitos jovens portugueses que acabam se rebelando. Há também casos até de agressões contra brasileiros, há casos até de pedras lançadas contra estudantes brasileiros nas faculdades mais famosas de Portugal. Há casos frequentes, são apenas questões pontuais. Em Portugal também temos partidos como o Chega, que falam abertamente em limitar a imigração, inclusive do Brasil. Então há em Portugal um sentimento crescente de hostilidade em relação à imigração, inclusive brasileira, ou são apenas eventos pontuais? Bem, eu diria que são, não querendo menorizar a questão, que é sempre relevante e estamos atentos, mas eu acredito que serão questões pontuais e que muitas vezes decorrem de algum desconhecimento da realidade. Porque qualquer estudante brasileiro que venha para um curso de primeiro ciclo não vai tirar vaga nenhuma a um candidato nacional, uma vez são contingentes diferentes. Um é o contingente geral para portugueses e há o contingente internacional aos quais se candidatam os brasileiros, assim como outros cidadãos internacionais. Por isso são contingentes, ninguém vai tirar a vaga de ninguém e por isso muitas vezes é uma falta de informação. É ver que durante a nossa história da imigração em Portugal, que é relativamente recente, começou talvez no meados, o tema da imigração nunca foi muito politizado. Ou seja, houve sempre um acordo político entre as duas principais forças
no país, que era o Partido Socialista e o Partido Social Democrático, mesmo com o Partido Comunista, em torno das questões migratórias. E isso até levou a que a lei de imigrantes tenha sido aprovada com um grande apoio parlamentar. O surgimento do Chega vem lançar aqui uma nova questão, uma vez que a mensagem do partido assenta muito na criação de um outro, e esse outro é o perigo. E é essa a principal mensagem, quer ele seja brasileiro, quer ele seja imigrante de outra nacionalidade, quer ele seja português pertencendo às comunidades ciganas. Ou seja, aqui é a tentativa de criar um inimigo externo, que muitas vezes não existe. Não existe. Não significa que, ao nível cotidiano, na vida cotidiana das pessoas, não haja interação menos positiva entre elementos portugueses e não portugueses. Mas isso faz parte muitas vezes da vida em sociedade, e é problemático quando se generaliza e que se torna comum a uma faixa mais vasta da população. Ou seja, quando a população portuguesa, em vários setores, adota comportamentos claramente xenófobos ou discriminatórios. Mas para isso existem mecanismos na lei, existem instrumentos que os imigrantes podem e devem acionar para limitar essas situações. Mas acontecem, há situações que de vez em quando saem nos mídias de reações menos favoráveis a imigrantes. Isso é algo com que temos que estar conscientes e temos que lutar contra essas situações. Agora, numa vertente mais empresarial e económica ainda, há também uma questão que é os vistos gold, não é? Que mudaram aqui também algumas tendências demográficas em relação à população brasileira em Portugal. Na última década, por exemplo, os cidadãos de origem brasileira investiram mais de 860 milhões só para ter esta autorização de residência. São números, de facto, significativos. Isto vai ter aqui algum efeito, uma vez que a lei mudou, os vistos tiveram aqui um corte nas condições que tinham anteriormente. Poderá ter efeitos negativos em relação à população brasileira? Em relação à população brasileira, eu penso que não, porque a população brasileira tem condições de entrada no país relativamente facilitadas. Não precisa de determinados vistos para um determinado tipo de permanência em Portugal. Não digo que não terá influência nas outras duas nacionalidades que mais recorrem aos vistos gold, que são os dos Estados Unidos e os chineses. Aí poderá haver algumas alterações. Eu penso que os brasileiros que vêm para Portugal recorrendo a um visto, a um título de residência para investidor, encontrará outra forma de obter o título de residência em Portugal. Desempenhando uma atividade por conta própria, estabelecendo-se, desenvolvendo algum negócio, etc., continuar a vir para Portugal, até porque grande parte destes títulos de residência foram atribuídos a pessoas que adquiriram imobiliário. Adquiriram imobiliário até um determinado valor. Não foram tantos vistos atribuídos a pessoas que criaram empresas e criaram. Os brasileiros que vêm para Portugal, e há um conjunto significativo também de brasileiros que já têm o rendimento que os isenta da necessidade de trabalhar por conta de outrem, certamente encontrarão outras formas de manter a sua permanência em Portugal, não recorrendo a este visto Mas, professor, tem a questão também, desculpa interromper, só para entender também essa questão dos vistos, porque há uma polêmica sobre
essas, de fato, permissões de permanência ou até cidadania que são compradas em vários países europeus, não só em Portugal, Malta é um caso típico, Chipre, eles vendem literalmente a cidadania, o passaporte, não apenas o visto permanente. Como que isso é percebido em Portugal? Vários brasileiros fazem isso, mas muitos outros entram em Portugal com um passaporte português, por descendência, passaporte espanhol, com passaporte italiano, com passaporte alemão. Então, acredito que não sejam eles os maiores beneficiários ou interessados em adquirir um visto de permanência em Portugal, mas como que a sociedade portuguesa percebe esta questão da compra de vistos de permanência no país por parte especialmente de russos, chineses, árabes ou de outros países que não são, por exemplo, da América Latina? Como eu estava a dizer, não é uma questão que seja um alarme público face a essa situação. É evidente que surgem, por vezes, notícias também sobre essa realidade e são aproveitadas por alguns grupos políticos no sentido de dizer que o país está à venda ou a nacionalidade do país está à venda, quando é uma prática comum em alguns países, sobretudo do sul da Europa, esta possibilidade de adquirir uma autorização de residência perante a satisfação de alguns requisitos. Essa medida talvez tenha sido interessante num determinado período da história portuguesa, quando Portugal estava em crise. Talvez hoje já haja outros mecanismos para evitar que isso aconteça. Porque a lei de entrada em Portugal é relativamente generosa, por isso hoje em dia qualquer imigrante pode entrar no país para procurar emprego. Estando o mercado de emprego em Portugal necessitado de forças de trabalho, é muito provável que consiga arranjar e assim regularizar a sua situação em termos de permanência no território nacional. É evidente que depois, ficando durante 5 anos no país, eles podem adquirir a nacionalidade portuguesa. Mas hoje já temos um conjunto de processos que autorizam a aquisição da cidadania portuguesa. Falou no caso de muitos brasileiros que entram em Portugal com um passaporte espanhol, italiano, etc. Também há muitos Brasil, mas que entram em Portugal já com passaporte português, porque os seus avós ou os seus familiares foram portugueses e eles adquiriram a nacionalidade portuguesa e por isso agora podem entrar em Portugal de forma livre. Aliás, só uma pequena nota, os brasileiros também são um dos principais grupos que pede a aquisição da nacionalidade portuguesa. Por isso, nós há pouco referiam-se os números dos brasileiros em Portugal, mas esse número de brasileiros em Portugal não tem em conta o número de brasileiros que, entretanto, adquiriu a nacionalidade portuguesa e que, por isso, deixou de constar das estatísticas, como sendo brasileiro, passou a ser um português como os outros todos. E temos um número bastante significativo desses casos. Mas eu diria que esta questão da compra da nacionalidade portuguesa é uma falsa questão, porque não é a compra da nacionalidade, é a compra da permanência no país. Só depois de completar os 5 anos de permanência no país é que a pessoa se pode candidatar a adquirir a nacionalidade portuguesa e tem que cumprir os critérios que estão estabelecidos na lei e não é beneficiado em nenhum ponto pelo facto de ter comprado a autorização de residência em Portugal, ou ter investido em Portugal e assim obtido uma autorização de residência. Estava a querer tocar ainda nesse ponto das autorizações de residência. Também, por vezes, é muito noticiada a questão da dificuldade dos serviços. Os brasileiros que depois querem mesmo renovar as autorizações de residência e outros documentos necessários
e que vem-se enfrentado aqui com alguma burocracia ou mesmo morosidade por parte da administração pública portuguesa. Esses problemas este ano estão mais, pelo menos, mitigados? O governo investiu no processo de extinção do CEF, digamos assim, de transposição das funções do CEF para uma outra estrutura. O governo investiu em recuperar os processos pendentes, ou seja, desenvolveu um mecanismo que permitiriam àqueles que estavam a aguardar a regularização da sua situação que a regularizassem de forma mais célere. E com isso conseguiu-se recuperar alguns processos de pessoas que tinham dificuldade em agendar as entrevistas para renovar as suas autorizações de residência. E penso que isso agora não está já resolvido, não está, porque eram muitos processos, mas está em processo de resolução. Agora, ainda não está muito claro como é que isso vai funcionar com a nova estrutura que está a ser criada. Eu penso que há uma coisa que o governo também foi criado muito recentemente, penso que no final do mês passado, que foi os processos de admissão de residência para cidadãos da CPLP seriam mais céleres. Ou seja, em vez de agendar uma entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ter que aguardar pela marcação dessa entrevista e depois todo o processo inerente, esse processo passou a ser online. Ou seja, o imigrante de um dos países da CPLP acede a uma plataforma, dados e paga a taxa correspondente à renovação da autorização e é praticamente imediato. Por isso há aqui um processo de alguma celeridade, pelo menos para aqueles que já residem em Portugal e que necessitam de renovar as suas autorizações de residência. Vamos para um rápido intervalo, então, e já voltamos ao nosso Atlantic Connection junto com o Jornal Econômico, então não saia daí, voltamos já já. De volta então para o nosso Atlantic Connection. Esta semana estamos falando de migrações, de questões demográficas, aspectos econômicos também que isso acaba acarretando, e estamos com nossos parceiros do Jornal Econômico, a Mariana Bandeira, jornalista e coordenadora de empresas do Jornal Econômico, e com o professor José Carlos Marques, sociólogo e pesquisador na área de migrações e professor coordenador do Instituto Politécnico de Leira. Eu queria então falar um pouco de economia, professor, com o senhor, falando dos aspectos econômicos que os imigrantes acabam levando junto com eles quando eles acabam chegando em Portugal, especialmente a questão de criação de novas empresas ou também a abertura de filiais, especialmente para migrantes brasileiros, de empresas brasileiras. O governo português registrou um aumento do número de empresários brasileiros em Portugal. As empresas brasileiras que vão para Portugal acabam contratando portugueses de origem brasileira ou brasileiros que estão lá acabam levando eles mesmos, empresas brasileiras, para lá, abrindo filiais. Qual que é a dinâmica econômica que se instaura quando esse processo migratório assume a dinâmica, as características numéricas que estamos vendo hoje em Portugal? Sim, a minha área de especialidade não é propriamente a economia, é mais a sociologia, mas tenho uma noção geral do efeito económico dos imigrantes no país. O principal efeito económico é naturalmente disponibilizar em mão de obra às empresas que necessitam dela. Um outro efeito também positivo é os imigrantes e os brasileiros, sendo em maior número, também serão contribuintes. São contribuintes líquidos para a segurança social portuguesa, ou seja, descontam mais do que aquilo que recebem neste momento. Só é uma população mais jovem, ainda está ativa, por isso desconta. Depois há esses processos que refere de brasileiros que criam as suas empresas, e há
várias que vão sendo criadas, algumas delas de cariz, chamaria-lhe étnicas, muito ligadas às tradições alimentares brasileiras, ou à venda de produtos do Brasil, que vão surgindo nas cidades de média e também de grande dimensão, mas também há outro tipo de iniciativas empresariais que os brasileiros vão desenvolvendo quando chegam a Portugal, estabelecendo-se por conta própria, desenvolvendo serviços de apoio, consultadoria em várias áreas de que são especialistas. Quanto à vinda de sucursais de empresas brasileiras para Portugal, admito que também venha a conhecer, embora não tenha conhecimento aprofundado dessa realidade. Mas é natural que aconteça, assim como aconteceu com outros fluxos migratórios, que geralmente depois são seguidos pelas empresas de origem. Se contratam brasileiros ou portugueses, eu penso que será uma decisão muito empresarial. Se o empresário brasileiro necessitar de mão de obra com determinado nível de qualificação e conseguir encontrá-la entre a população portuguesa, contrata portugueses. Se conhecer brasileiros que tenham essas competências que ele necessita, contrata brasileiros. Penso que não haverá aqui um fechamento dos empresários na sua comunidade, chamemos-lhe étnica ou nacional. Porque isso acontece muitas vezes, ou acontecia em alguns países de imigração, por uma questão linguística. Por isso, o caso mais clássico é os dos Chinatowns, ou dos restaurantes chineses, dos comércios chineses, que contratavam muito na sua comunidade por uma questão de linguística, de se dominarem muito, para além de outros fatores relativos às redes de migração. No caso dos brasileiros, em Portugal, apesar das especificidades linguísticas que existem, esse não é o motivo para a comunidade empresarial brasileira limitar a sua contratação de recursos humanos apenas aos imigrantes brasileiros, e penso que será aberta a todo o mercado nacional. Peço desculpas, até porque oficialmente não é possível fazer. Ou seja, não posso colocar um anúncio no jornal a dizer que quero alguém de uma nacionalidade. O concurso é aberto, embora depois, como sabemos, a seleção possa ser enviesada, mas eu penso que não deverá acontecer muito. Sim? Eu queria só fugir aqui um bocadinho ao tema, mas não fugindo, aproveitando que estamos aqui consigo da área de investigação. O nosso governo aprovou recentemente em Conselho de Ministros uma proposta de lei para o novo estatuto da carreira de investigação científica. Queria perguntar o que é que acha deste, pelo menos, reforço ou tentativa de tirar alguma precariedade a este tipo de trabalho e se eventualmente irá atrair também investigadores brasileiros. Começando pelo fim, eu acredito que irá atrair também investigadores brasileiros como italianos. Nós temos muitos italianos também no nosso sistema científico nacional, assim como de outros países. Ou seja, será atrativo para uma variedade muito grande de cientistas que poderão sentir-se estimulados a concorrer. É naturalmente, a primeira parte da questão, é naturalmente positivo qualquer medida que contribua para reduzir a precariedade dos cientistas portugueses. Nós devemos lembrar-nos, muitos cientistas portugueses estão num regime de contratação anual ou plurianual há décadas, e com uma grande incerteza relativa ao seu futuro. Muitos deles não sabem se no ano seguinte irão ter um projeto que lhe permita ter um salário para continuar naquilo que se espera. E, nesse sentido, é benéfico
a criação de condições que contribuam para tirar esta precariedade do trabalho associado à investigação. Infelizmente, nem tudo é bom, porque a proposta, os números que se falam, ainda são bastante inferiores às reais necessidades de muitos investigadores que existem no país e que beneficiam, e o país em si beneficia, de os ter como investigadores permanentes. Quais seriam as prioridades de atuação, além desta questão do estatuto? Eu penso que esse é o principal estatuto, de evitar que alguém que tenha que estar constantemente à espera de um resultado, de uma avaliação, para saber se vai ter ou não vai ter rendimentos no mês seguinte. Isso é criar um estatuto de investigador que permita ao próprio investigador não viver nesta pressão constante de ter que submeter uma proposta para ter rendimento no próximo ano. Até propostas, está conhecido que as propostas, a taxa de sucesso das propostas é muito baixa. Há muitos que desistem da carreira de investigação. Ao fim de 20 e tal anos, a especializarem-se num tema muito específico. Por isso, a criação do estatuto de investigador com verbas adequadas e também o reforço das verbas associadas à investigação em geral, penso que seria um mecanismo perfeito, ou pelo menos mitigador das deficiências que hoje testemunhamos. Agora, eu queria falar um pouquinho de outro aspecto que gera interesse aqui no Brasil e que é a chegada de muitos brasileiros em Portugal, leva junto também novos costumes e também novas religiões que não são propriamente autóctonas portuguesas. Por exemplo, muitos evangélicos brasileiros estão indo para Portugal. Como que isso está mudando? Se está mudando na sociedade portuguesa? Estão surgindo templos evangélicos por lá? Os portugueses estão olhando para o protestantismo em geral com mais interesse, ou é um fenômeno que fica restrito às comunidades brasileiras? Sim, em Portugal nós temos essa experiência já há algumas décadas. Temos algumas igrejas evangélicas, a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela provavelmente que é mais conhecida, ou que foi conhecida com mais intensidade num determinado período da nossa história, e que tem ainda continua a ter uma implantação significativa no país. Naturalmente, esta parte religiosa, os imigrantes, quando saem do seu país e se estabelecem num outro, continuam a querer manter esta parte ritual ou espiritual consigo. Tentam-se organizar em torno da sua religião evangélica ou religião católica, independentemente daquela que pode ser. Vão surgindo pequenos espaços de culto, digamos assim, muitas vezes em casas de imigrantes ou em espaços que são cedidos por associações para a manutenção dessa espiritualidade, dessa dimensão espiritual. Mas em Portugal não é sentida da mesma forma que é sentida, pelo menos no Brasil, ou daquilo que se conhece do Brasil. Ainda continuamos a ser um país com determinadas características religiosas, hoje mais plurais, temos hoje muito mais religiões, não só evangélicas, mas de outras origens nacionais, e isso é algo que é comum e que não vale a pena nem é desejável que nós como país lutemos contra esse aspecto. As pessoas devem ser livres para professar a religião que desejam e que considerem mais atual, mantendo aquilo que existe em Portugal, que é a divisão entre a esfera religiosa, a esfera política e a esfera jurídica e política. Neste momento, numa perspectiva mais macro, quais são os principais problemas sociológicos e também demográficos do país? Os demográficos são aqueles que já referimos, que é o envelhecimento. O envelhecimento é um problema muito mais grave do que os decisores políticos
tendem a reconhecer. Hoje temos um país que começa a estar cada vez mais limitado nas suas possibilidades de desenvolvimento, precisamente por efeito da inexistência de população nessas regiões. Regiões do interior, regiões afastadas das grandes cidades ou das médias cidades, estão a encolher. E isso faz com que o nosso país se tende a concentrar em 3 ou 4 grandes regiões, e isso naturalmente não é benéfico para um desenvolvimento equilibrado do país. E no caso dos imigrantes brasileiros, têm noção que há mais Portugal além destas duas áreas mais cosmopolitas, não é? As metrópoles de Lisboa e do Porto? Eu penso que os brasileiros têm, os imigrantes têm noção de Portugal é muito mais vasto do que Porto de Lisboa e do Algarve, porque nós hoje em dia já verificamos a presença de imigrantes, e imigrantes brasileiros em especial, em várias regiões do país e não apenas em médias cidades, também em pequenas cidades, em vilas, e começam a ter uma expressão imigrante significativa, o que é positivo para rejuvenescer essas cidades. Um outro problema do ponto de vista sociológico é a questão da habitação. A questão da habitação que muitas vezes decorre de facto de muita população se concentrar nas grandes cidades ou nas grandes áreas metropolitanas, que naturalmente não têm capacidade de crescimento em termos urbanísticos. Porque nós temos, ao mesmo tempo que se assiste a uma falha, a uma limitada oferta de habitação nas grandes cidades, temos pequenas cidades, pequenas vilas com oferta de habitação. Por isso, aí haverá algum problema, e este também, a da habitação, também se relaciona com a imigração, porque faz com que os preços da habitação aumentem, e muitos imigrantes, sobretudo aqueles que migram por razões económicas e que têm um salário não muito elevado em Portugal, muitas vezes aceitem condições de habitação em Portugal que não são as ideais. Nós frequentemente ouvimos notícias de imigrantes a viverem em espaços superlotados, o que não é naturalmente positivo, que decorre dessa fase. E o outro problema, em termos de futuro, é evitar que Portugal desenvolva uma cisão entre nós e os outros, ou seja, entre nós, seremos os portugueses, entre aspas, e os outros que são os estrangeiros, aqueles que vêm para Portugal. E esse é um problema que está a ser desenvolvido, mas que é preciso que está a ser, pelo menos está presente na cabeça de muitos investigadores e de muitos políticos, e que é preciso acompanhar com estudos rigorosos para sabermos se Portugal está efetivamente a acolher bem os imigrantes e a integrá-los, fazendo com que eles tenham níveis de vida, tipos de ocupações, tipos de salário semelhantes aos portugueses, ou se Portugal está, entre aspas, importar imigrantes apenas para lhe oferecer condições mínimas ao nível dos salários, ao nível da habilitação, ao nível da integração no país. Isso é algo que deve ser evitado, porque se queremos acolher imigrantes, temos que lhe oferecer condições para eles conseguirem viver em Portugal à semelhança dos portugueses. Antes de passar ao meu colega, só perguntar-lhe o que é que acha, tendo em conta, esse gap está a ficar maior ou a reduzir-se? Eu penso que, atendendo a que nos últimos anos entraram muitas pessoas para profissões pouco qualificadas, na agricultura, nos serviços, provavelmente esse diferencial salarial terá a aumentar, porque entram nas profissões de menor salário, de menor renda, e os portugueses mantêm-se nas profissões que têm, geralmente mais elevadas, de renda mais elevada, mesmo que sejam baixas, e poderá estar a assistir-se a um aumento do diferencial de salários entre os imigrantes mais recentes e os portugueses. Sobretudo os mais recentes, os mais estabelecidos,
em princípio depois conseguirão outras ofertas de trabalho. Perfeito, gente. Eu teria muitas outras perguntas sobre esse assunto e com certeza voltaremos a falar aqui na Atlantic Connection sobre as questões migratórias envolvendo Brasil e Portugal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo minha parceira de bancada do Jornal Econômico, Mariana Bandeira, jornalista e coordenadora de empresas no Jornal Econômico de Portugal. Mariana, foi um prazer como sempre. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, até para a semana. E muito obrigado também ao professor José Carlos Marques, sociólogo e pesquisador na área de migrações e professor coordenador no Instituto Politécnico de Leira. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, foi um prazer participar nesta iniciativa. Obrigado a ambos por me terem convidado e espero ter conseguido contribuir para o programa. Com certeza, foi ótimo. E muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na BMC e no Jornal Econômico. Nos vemos na semana que vem com mais um Atlantic Connection. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.